volta a mais um espaço de reflexão, Pensar Portugal. Há quase 30 anos, em 98, os portugueses chumbaram em referendo a ideia de regionalização, mas a verdade é que quase 30 anos depois a ideia mantém-se, até porque o preceito de uma reorganização do território está inscrito na Constituição. A questão é em que moldes é que deve ser feito e se deve avançar agora. Neste painel contamos com a ajuda de Paulo Miguel Madeira, doutorado em Geografia, investigador e professor do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e também do Rui Santos, atual deputado do PS e até há bem pouco tempo autarca de Vila Real. Muito obrigado aos dois pela presença. Paulo, eu acho que um debate sobre a regionalização, uma mesa redonda, chamemos-lhe assim, uma conversa sobre este tema nos dias de hoje, não pode esquecer aquilo que aconteceu há 27 anos atrás, ou seja, que ideia é que foi chumbada em 98, com números expressivos, esta ideia de um referendo à regionalização? Bem, boa tarde, em primeiro lugar. Bem, eu penso que foram chumbadas duas ideias. Uma é a regionalização em si, porque até o facto do referendo não ter sido vinculativo, por não ter atingido uma participação de 50% do eleitorado, mostra algum desligamento da população. Eu não me recordo se houve variações regionais fortes nesta participação. Houve poucas. No Alentejo mais para o sim, mas... Não, eu digo na participação e na abstenção, não é? E depois havia ali em discussão o mapa, não é? Porque a Constituição institui a regionalização e tem lá também um preceito segundo o qual o mapa tem que ser aprovado em referendo. Aquele mapa também foi bastante disputado, como o processo foi politicamente entre os vários partidos e, portanto, o processo, de certo modo, morreu ali, porque 27 anos depois, não temos muito debate sobre regionalização, sobre vantagens ou desvantagens, que tipo de regionalização. Há uns anos, portanto, num dos governos do António Costa, de facto, a coisa foi de novo levantada e... Chegou-se a falar num referendo para 2024. A questão, a Assembleia da República instituiu uma comissão que foi estudar justamente a questão da regionalização em Portugal, que sistematizou argumentos pró e contra, fez toda uma reflexão, um relatório muito circunstanciado, que foi coordenado, se não estou em erro, pelo deputado João Cravinho, e também com um forte auxílio do professor João Ferrão, também um geógrafo muito familiarizado com estas questões. Muito bem. Rui Santos, há a ideia de que o referendo chumbado, e já vamos às vantagens e desvantagens desse processo, desse hipotético processo, há a ideia de que o referendo em 98 é chumbado pelo mapa, pelo desenho das regiões que na altura estavam em questão, ou foi mais um processo político? Porque sabemos que Marcelo Rebelo de Sousa, à data, líder do PSD, era contra esse processo e, portanto, dificilmente esse processo passava também pelo facto de não haver colaboração das autarquias. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. O processo de há 27 anos tem que ser enquadrado na história e tem que ser enquadrado naquilo que era a perspectiva dos portugueses, da política portuguesa e dos seus atores à época. Havia uma grande conflitualidade, havia posições bastante antagónicas, havia algumas divergências ainda muito acentuadas em termos bairristas. Eu lembro que o Alentejo apresentava duas regiões. Havia alguma demagogia, como ainda hoje há à volta de todo este processo. O processo começou torto e acabou mal. Mas quem tem memória e quem acompanhou este processo e quem chegou aos dias de hoje como ator político, dou o exemplo do Dr. Rui Rio, à época foi um fervoroso adversário da regionalização e hoje diz-nos que, passado estes anos todos, não tem dúvidas de que, se tivéssemos avançado com a regionalização, o país que hoje tínhamos seria um país diferente, mais participativo, mais equilibrado, mais sustentado, mais desenvolvido, com uma outra coesão económica e social. Eu acho que, ao fim de 27 anos, devemos aprender com os erros, observar a realidade de hoje e avançarmos.
Eu julgo que devemos avançar de forma absolutamente descomprometida e corajosa e não da forma como o processo está a andar, porque de facto vivemos um processo de regionalização encapotado, atribuindo muitos poderes às CCDRs, colocando nas CCDRs alguns organismos da administração desconcentrada do Estado que não dependiam de uma estrutura regional, mas sem a legitimidade democrática para que quem hoje lidera as CCDRs possa ser eleito pelo povo e possa ter funções, competências e meios acrescidos para desenvolver este processo de regionalização. Reparamos todos que nestes debates de Pensar Portugal, temos maioritariamente 3 intervenientes e convém agora também explicar que foram convidados outros atores políticos, nomeadamente do PSD e do Chega e do CDS, perdão, mas que por impossibilidade de agenda acabou por não se conseguir esta pluralidade de visões. Mas, Rui Santos, falávamos há pouco, ainda antes do debate, sobre a possibilidade ou não disto se tornar real, viável. Sabemos que desde 76 que a Constituição prevê a regionalização, uma reorganização do mapa administrativo. Desde 89 que está inscrita também a obrigação de haver um referendo. Já houve iniciativas de alguns partidos de esquerda, nomeadamente, de retirar essa obrigatoriedade do referendo ao mapa. Aquilo que lhe pergunto é, enquanto houver essa obrigação de referendo, há condições para acreditar num processo de regionalização? A experiência, aquilo que me diz, é que, independentemente de quem está circunstancialmente no governo, quem chega ao governo diz sempre que não é a altura certa. Quando chega ao PS diz que não é a altura certa, quando chega ao PSD diz que não é a altura certa, mas ambos vão dizendo que é muito importante avançar com a regionalização. Nenhum deles teve coragem até hoje de dizer este processo está enterrado, está morto, não voltamos a ele. É sempre colocado em cima da mesa a oportunidade. De qualquer maneira, há comportamentos ligeiramente diferentes. O último governo do António Costa, como há pouco aqui explicitei, avançou com um processo que não é de regionalização, eu direi que é uma regionalização envergonhada, que é a eleição do presidente da CCDR por autarcas e outras forças vivas da região e a concentração nas CCDRs dos serviços desconcentrados do Estado para, sobretudo, dar resposta a uma pergunta que muitos portugueses fazem. A regionalização trará mais taxos, mais lugares, implicará mais despesa. E esta tentativa de reorganização dos serviços do Estado tenta dar resposta a isso, dizendo que não, que a regionalização, caso se concretize, vai aproveitar aquilo que as CCDRs hoje têm e, portanto, não haverá encargos acrescidos, bem pelo contrário, uma maior racionalidade e um maior equilíbrio na despesa pública implicará a poupança, não gastos acrescidos. Mas são tentativas mitigadas porque não dão a legitimidade que é decisiva para quem tem a ambição de governar uma região e decidir em nome dessa região. Eu acho que neste quadro parlamentar, e lamento muito dizê-lo, e no atual estado da política em Portugal, não haverá coragem para avançar com este processo. Paulo Miguel Madeira, em todo caso, se houvesse essa coragem política, tomando as palavras de Rui Santos, neste particular, que desenho se faria, o que é que faria sentido no reescrever do mapa administrativo em Portugal? Ou seja, fala-se nas CCDRs, fala-se também nas comunidades intermunicipais que, entretanto, também foram instaladas por todo o território, mas é sobretudo o mapa das NUTS 2, ou seja, as 5 regiões Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Seriam estas as regiões? Bem, antes disso, deixa-me só um minuto para dizer que eu percebo perfeitamente as queixas sobre o centralismo em Lisboa e o desespero de alguns autarcas ou outros agentes locais ou regionais que gostariam de ter mais coisas a acontecer nos seus territórios e não têm. E que há todo um esvaziamento que eu não considero bom para o país, um esvaziamento do interior, sobretudo. Mas também tenho bastantes dúvidas sobre que a regionalização fosse, digamos, uma solução segura para isso, no sentido que nós vamos regionalizar e vamos desenvolver. E, portanto, empiricamente,
que é aquilo com que nós trabalhamos na academia, são sobretudo dados empíricos, partindo do conjunto de países da OCDE, os estudos que têm sido feitos nas últimas décadas dizem-nos que não há uma conclusão possível sobre isso. Vai depender muito dos modelos de regionalização e esses modelos de regionalização geralmente não são muito discutidos pelos agentes políticos, que se põem mais numa atitude de prós e contras, que eu não acho muito produtiva para o debate público e para a reflexão sobre o país. Digamos assim, já que estamos a falar de pensar Portugal, não é que é o modo. Agora, sobre a questão concreta que me pôs, eu defendo uma posição que é mais de regiões homogéneas do que de regiões complementares. Isto é, eu penso que para a regionalização produzir esses efeitos positivos que geralmente as pessoas defendem, não é? Que vamos ter mais desenvolvimento, maior força das atividades no Portugal desertificado, maior atividade económica e bem-estar. No fundo é a questão do emprego, não é? Criar o emprego nessas regiões vaziadas. Eu defendo mais uma abordagem com regiões homogéneas, no sentido de que não haja grandes contrastes dentro das regiões, para se poder aplicar programas, digamos, que alcancem os objetivos. E o que é que acontece? O mapa das CCDRs, se nós olharmos no caso do Norte e do Centro, vai da faixa do oceano até à fronteira. E nós temos ali dois tipos de regiões, digamos, do ponto de vista económico e do desenvolvimento, bastante diferentes. E isso arrisca a reproduzir a uma escala menor aquilo que se passa ao nível dos países. Nesse sentido, eu defendia mais um mapa semelhante àquele que foi proposto em 98, que partia ao litoral norte do interior e o litoral centro do interior. O mapa, do meu ponto de vista, também tinha alguns problemas, mas, digamos, do ponto de vista da grande ideia, que eu acho que é esta, no debate sobre regionalização, em termos de mapas, estava correto. Pessoalmente, eu talvez partisse o Alentejo em dois, porque o Alentejo territorialmente estava muito extenso e depois havia uma grande discussão, enfim, sobre isso. Mas em relação ao mapa, digamos, eu penso que este é o principal critério, porque isso torna mais fácil aplicar políticas desenhadas especificamente para cada região. Porque senão nós vamos ter regiões que depois vão precisar de políticas diferentes dentro do seu território. Eu penso que isso pode gerar mais conflitualidade e pode levar a que as zonas mais ricas têm mais capacidade institucional, mobilização de agentes, de dinheiro e tudo isso, acabem também por sugar um pouco o seu interior específico. Acho que esse é um risco bastante forte, digamos. Penso que respondi basicamente. Claro que sim, claro que sim. Eu devolvo, no fundo, a questão com estes novos condimentos ao Rui Santos. Estar a criar este tipo de regiões que vão do litoral à fronteira com Espanha, não se corre o risco de estar a criar a uma escala municipal um problema que já se verifica no território nacional? Riscos há sempre. Eu compreendo bem alguns que se vão afirmando, e não é o caso do professor, por amor de Deus, não fique isso aí de forma clara, que são contra a regionalização. São contra a regionalização porque estão bem. Quem está bem não quer mudar, quem está bem não quer fazer mais nada. Está na sua zona de conforto, acha que está tudo bem e, portanto, não vale a pena arriscar. Eu lembrava que 20% do território hoje alberga 80% da população. Que o interior, o chamado interior do país, entre 1960 e 2011, perdeu 30% da população, quando o país, no seu todo, ganhou 20%. E, portanto, estas assimetrias são claras e há questões que podem ser resolvidas com a regionalização, outras podem ser resolvidas alterando o paradigma que vem do Estado Novo. Somos um país eminentemente centralista. Eu dou um exemplo que acho que é relevante. A Guarda Nacional Republicana é um organismo que trabalha sobretudo no mundo rural. A sede está em Lisboa, tem mais de 1.500 homens em Lisboa. Isto não é compreensível. O Instituto da Vinha e do Vinho está a pouco mais de 400 metros do Terreiro do Paço. Os exemplos, podemos repeti-los e são múltiplos. E, portanto, eu acho que um processo de regionalização que pode ter mapas diferentes, mas julgo que há algum consenso, e se há algum consenso não me valerá a pena, se calhar, mexer muito, nas atuais NUT 2, 5 regiões plano, que tivesse, por exemplo, a sede, falo do Norte, em Bragança ou em Mirandela,
que alguns dos serviços fossem desconcentrados dessas zonas do litoral, do Porto, para as zonas do interior, para Vila Real, por exemplo. Que tivesse uma leitura clara sobre o território e sobre as políticas a aplicar nesse território, um processo desses tenderia a ratificar ou a minorar muito daquilo que é hoje o centralismo atávico do país que vem do Estado Novo. Mas, o que é que, por exemplo, municípios como Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, que são municípios de altíssima densidade, terão a ver com... Nenhum desses municípios devia estar, por exemplo, na convergência, porque têm rendimentos per capita superiores à média nacional. O que é que acontece? Como pertencem, em termos de NUT, a um território que é olhado de forma homogénea, continuam dentro da convergência. Como têm mais gente, exigem mais investimento. Como têm mais investimento, têm mais privados interessados em investir. Têm mais investimento público, têm mais emprego. Entramos num ciclo de pescadinha de rabo na boca e não saímos disto. E eu julgo que se houvesse um governo regional que olhasse para o território com a proximidade suficiente, mas também com a distância QB para ter decisões estratégicas, funcionaria e seria melhor do que ser Lisboa a tratar de tudo, sendo que depois, no fim, trata só de Lisboa. Muito bem. Paulo Miguel Madeira também foi coautor de um livro, Revisitar a Regionalização 25 anos depois. Neste caminho de pensar neste tema, além daquilo que já referiu, este perigo de se municipalizar ou tornar numa escala municipal... Regionalizar as diferenças. Regionalizar as diferenças que já existem a nível nacional. O que é que encontrou como principais entraves a um processo de regionalização? Novamente, eu respondo, mas queria voltar aqui, já acho que isto também é um pouco de debate, eu quero fazer a minha declaração de interesses. Pronto, eu além de não ser agente político, eu mesmo do ponto de vista, digamos, do conhecimento teórico ou intelectual, não tenho uma posição de princípio nem a favor nem contra a regionalização. Tenho algumas ideias sobre o que é que seria uma regionalização que poderia dar certo, não é? Porque, como já disse, empiricamente não há grande evidência. E queria lembrar uma coisa: um país profundamente regionalizado como a Espanha e com as regiões com muito poder tem o mesmo problema de esvaziamento do interior. Não é? Se nós olharmos para o mapa das densidades na Península Ibérica, temos um grande centro em Madrid, depois umas radiais e o litoral, do qual Portugal está razoavelmente bem inserido. A Espanha ainda tem ali Saragossa e Sevilha, assim que não são bem. Deixa-me só fazer-lhe... A regionalização não assegura que não se esvazia o território. Deixa-me só fazer uma conversa, claro que sim. Imagina os Açores ou a Madeira terem o grau de desenvolvimento que tem, apesar de não ser aquele que todos desejamos, se não fossem regiões autónomas. Imagino. Eu não consigo. Mas, quer dizer, não estou a dizer que não acho que não devam ser regiões autónomas. Não sei, por exemplo, os Açores e a Madeira, territorialmente é uma realidade muito diferente, não é? Pelo facto de serem insulares, têm um estatuto ultraperiférico na União Europeia, têm acesso a mais fundos do que as regiões de convergência. Já agora queria só fazer, a questão de ser região de convergência ou não é acima ou abaixo da média nacional, é estar acima de 75% da União Europeia em paridades de poder de compra. Não é? Pronto, provavelmente ali aquela região, por exemplo, se fosse a área metropolitana do Porto, provavelmente não já não estava, ou a área metropolitana de Lisboa. Bom, mas Lisboa não está, aqui não está, já esteve em transição, depois competitividade. E o desenho que nós temos das NUTS 2 em Portugal, portanto, há aqui que explicar a política de coesão, não é? Que onde nós temos os fundos regionais. Na União Europeia, ela é desenhada essencialmente à escala das NUTS 2. E isso fez com que em Portugal tivesse havido uma opção de ter as NUTS 2 desenhadas para misturar regiões ricas com pobres para haver mais área a beneficiar do objetivo de convergência, que é aquele que tem mais acesso a fundos. Isso depois tem outros problemas. Pronto, no caso aqui de Lisboa,
temos algo que se chama gerrymandering, na literatura até da geografia política, que é o desenho das circunscrições aos limites dos mapas vão sendo redesenhados em função dos interesses do momento. E vão mudando. E vão mudando, redesenhados ciclicamente, não é? Portanto, tínhamos Lisboa e Val do Tejo, passámos a ter a metropolitana de Lisboa, agora em 24 o Oeste e o Val do Tejo separaram-se do centro e do Alentejo. Portanto, há todo um conjunto de questões. Agora, de facto, eu peço desculpa e perdi-me da sua questão. Quais eram os grandes argumentos contra a regionalização? Pronto. Estranhamente... Não dizemos que os subscreva. Sim, não estou a dizer que os subscreva, exatamente. Com quais contactou na elaboração do estudo? Pronto, eu estive a ver o relatório produzido pela Comissão Independente Parlamentar Comissão Parlamentar sobre a Regionalização, não me recordo exatamente o nome, e, portanto, sintetizei-os e indo aos contra, que são menos conhecidos, digamos assim. Havia também um grupo, de pessoas que dizia que a regionalização, digamos, é um tema artificial em Portugal, no sentido de ser um tema das elites e das classes dirigentes e que não há propriamente um grande clamor popular pela regionalização. Este era um dos argumentos e que isto era um tema, por exemplo, na participação por exemplo, na taxa de participação no nós, de facto, vemos os argumentos para a regionalização de dirigentes políticos regionais locais. Não há uma grande tradição que eu me recordo de associações que defendem ativamente, a partir das bases locais, a regionalização. Portanto, a partir daí, esse argumento tem algum respaldo. Havia um argumento que dizia que acha que a regionalização vai prejudicar o desenvolvimento do país. Portanto, aqui há, e até foi isso que me levou a ver argumentos contraditórios, a tentar perceber então o que é que se sabia. Pronto, nenhum dos dois argumentos tem um grande respaldo. Nem os que dizem que vai desenvolver, nem os que dizem que não vai desenvolver. Não é conclusivo. Outro argumento contra é aquele que já foi referido aqui pelo meu colega aqui neste debate, que é acham que há um grande risco, havia pessoas que achavam que havia um grande risco, de facto, de se ir criar mais uma burocracia noutra escala, alimentar clientelismos regionais, sem que se resolvesse nada de estrutural. Pronto, eu penso que esse é um risco importante também, e num país como Portugal, nós conhecemos as realidades, não acho que seja um risco pequeno. Depois, havia outro argumento que tinha a ver justamente com o facto das elites locais vai dar um pouco este poder e dos polos mais dinâmicos poderem apoderar do que se viesse a resultado de uma regionalização. No caso, imagine, uma região norte com o desenho da NUT 2, o Área Metropolitana do Porto, Braga ali. Podemos sair do centralismo de Lisboa para o centralismo do Porto. Dito isto, eu até considero que o Porto tem alguma razão em queixar-se do centralismo de Lisboa até ao Porto. Porque agora a escala é continental, depois passaria a ser regional. Mas havia estes argumentos contra. Eu devo dizer que, do meu ponto de vista, o argumento a favor que me parece mais sólido, mas não resolve o desenvolvimento, digamos, nem outras questões, é o da maior proximidade entre os eleitores e os seus representantes, um pouco aquilo que existe nos municípios. E, portanto, isso pode ser de alguma maneira replicado à escala regional, mas, novamente, dependendo do desenho das regiões. No mapa de 98, eu acho que esse problema estava suficientemente acautelado. Se formos pelas NUTs 2, quer dizer, não sei se alguém de Valpaços tem muita ligação com alguém ali no Porto ou na área do Porto. Nós estamos a uma hora de distância. Isso é outra questão. Nós também de avião estamos a 2 horas de Bruxelas ou 3, mas não é isso de... Pronto, como de carro, o Porto está a 3 horas de Lisboa, nem tanto, digamos assim. Está mais. Não é isso que mas Bragança está a mais de 4. Bragança está mais, de facto, é o ponto do país mais longe no tempo. Pronto, há este argumento que eu, de facto, ao qual eu sou sensível, a proximidade entre eleitores e eleitos. Mas pronto, eram estes os grandes argumentos. Menos desenvolvimento, o problema de ser uma coisa das elites e disso de gerar potencialmente mais problemas de apropriação de elites locais depois dos recursos disponíveis. Há um argumento muito comum, que não era muito referido, mas que eu me lembro até de uma autárquica do PSD referir a propósito das autarquias, que é um dos problemas que é muito comum, que é os processos são desenhados, as regiões vão ter determinadas competências, órgãos locais, com legitimidade democrática, serem eleitos à escala regional, e não são dados os meios suficientes para as suas novas responsabilidades. Isto, na literatura, no caso da OCDE, que nem são países
que são países em média até mais prósperos do que nós, naqueles períodos. Isto acontecia muito. Mas deixe-me usar um argumento que eu julgo que é relevante. Até há 4 ou 5 anos atrás havia 2 países na Europa, nos mais antigos da Europa, que não estavam regionalizados. Eram Portugal e a Grécia. E, por acaso, eram os 2 que estavam na cauda da Europa. Diz-me assim, mas pode-se fazer uma correlação entre este facto e a situação económica e social dos países? Talvez não. Mas no âmbito da teoria tudo é especulativo e no âmbito das hipóteses. E, portanto, uma das hipóteses que eu julgo que é legítima colocar é que o facto destes 2 países, Portugal e Grécia, não estarem regionalizados, contribui para o atraso destes 2 países. Se recuarmos muito poucos meses... É especulativo, eu sei. Evidente. Se recuarmos a uns meses... Mas quando as coincidências são muitas... Mas eu já falo sobre a correlação. Sim. Mas continuamos na especulação, recuando hipoteticamente uns meses atrás, como autarca de Vila Real, defenderia este processo com Vila Real a ser uma das cidades da região norte num processo de regionalização, com virtudes para o município? Eu sou transmontano e doriense, e se olhar para o sentimento mais arraigado e tribalista, os mais antigos defendem a grande região, a província Trás-Monte de Alto, mas com alguma racionalidade e olhando para a realidade do mundo e do país e olhando para os equilíbrios que é necessário fazer dentro da região e as sinergias que é preciso desenvolver, parece-me que no Norte, se as coisas fossem bem feitas, julgo que partir da NUT 2 Norte pode fazer sentido desde que se criem equilíbrios dentro da região. E esses equilíbrios podem passar, por exemplo, pelo facto de o Governo Regional não se situar no Porto, situar-se numa região mais interior, da distribuição de serviços também ser analisada e vista, como é, por exemplo, nos Açores e na Madeira. Como se sabe, não é São Miguel que alberga todos os serviços do Governo Regional. Portanto, há modelos que podem ser ajustados em função da realidade e daquilo que se quer. E, olhando para isso, em termos abstratos, sim, defenderia a região Norte num processo de regionalização. A descentralização de responsabilidades na saúde, na educação, que já tem sido feita... Há alguma lição a tirar desse processo? Olha, na educação eu conheço bem o processo. Há ganhos incomensuráveis. Houve uma resistência brutal por parte de alguns autarcas. Eu, sobre a educação, estou à vontade para lhe dizer, aderi desde a primeira hora. Essa experiência que há um ganho incomensurável para os pais, para as crianças. Estamos, obviamente, a falar em delegação de competências mitigada, porque não se foi à questão da contratação dos docentes. Em tudo o resto, julgo que há ganhos... Isso também era defendido por alguns autarcas que eram contra... Isso é um outro debate e eu também tenho opinião sobre isso, mas não valeria a pena agora aqui desenvolver, com certeza. E, portanto, houve um ganho. Na área da ação social também, não tenho rigorosamente dúvida nenhuma. As populações são melhor servidas e com os mesmos meios, com os mesmos recursos humanos, técnicos e financeiros, têm respostas melhores. Isso acho que é incontestável. Na área da saúde, tenho algumas reticências. Porquê? Porque vivemos numa área em que a escassez de recursos humanos é brutal e a competitividade entre regiões pode desequilibrar a favor das mais ricas essa afetação de recursos. Mas é uma lição positiva, então, que se tira da descentralização? Na área da ação social e da educação não tenho dúvida nenhuma. E mais competências podiam ser assumidas pelos autarcas? Sim, lá está. Podiam ser, e algumas era muito importante que fossem para além do município. Por exemplo, dou um exemplo que é engraçado. Lisboa e Porto têm 54% dos estudantes que frequentam o ensino superior. Se chegarmos a Espanha, Madrid e Barcelona têm pouco mais de 20%. Lyon e Paris têm 17%. Munique e Berlim têm 22% ou 23%. Eu peço desculpa se por acaso errei alguma destas percentagens, mas andam todos perto dos 20%.
Portugal tem 54%. Se calhar, nós agora temos em cima da mesa a discussão se a UTAD deve ou não ter um curso de medicina e se vai ser ou não aprovado ainda este ano o curso de medicina. A CCDR Norte emitiu parecer favorável. Eu julgo que alguém emitiu parecer favorável. Quem está a discutir isso é, obviamente, a 3AES, a Agência de Acreditação e do Ensino Superior, mas, tecnicamente, há recursos na região para validar esse curso. Se houvesse voz política, provavelmente já havia o curso. Sem essa voz política, outros valores têm imposto e têm levado a que este processo se desenvolva. Paulo Miguel Madeira também se dedica ao estudo da geografia social e geografia política. Esta questão levantada aqui pelo Rui Santos é interessante. Nós, noutras conversas, também temos chegado muito a esta ideia de que há muitas decisões que são estruturantes para algumas regiões que têm de ser tomadas a um nível supramunicipal, nem faz sentido que não o sejam. Por exemplo, a questão dos transportes, da interconexão dos territórios. Um município por si pode tomar decisões, mas que impacta tanto os outros como a si mesmo. Não faria mais sentido que estas decisões fossem tomadas ao nível supramunicipal? Há, sem dúvida. Pronto, isso é uma questão muito clara. Portanto, há determinados equipamentos, determinado tipo de políticas de organização territorial que carece de uma escala de organização supramunicipal. Pronto. Isso não implica necessariamente que tenha que ser com um modelo de regionalização político-administrativa. Também pode ser. Por exemplo, nós temos o caso da CIM, podia ser mais explorado. Digamos que é também um pouco, como dizia há pouco, uma regionalização frouxa, uma coisa que não tem grande funcionamento. Mas sim, de facto, isso é um argumento importante, mas, novamente, depende da administração. Pode ser feito por uma administração desconcentrada que funcione bem, eventualmente, e com uma escala de organização adequada. Agora, eu queria voltar também um pouco a esta questão da correlação entre regionalização e desenvolvimento. A OCDE fez um relatório até para apoiar o relatório da Comissão Parlamentar, que foi publicado em 2019. E, de facto, eles encontraram uma correlação positiva entre regionalização e desenvolvimento. Não era muito forte, não chegava a 0,3, portanto, isto vai dizer a 1, digamos assim. Agora, eles próprios assumiam que eles não estavam em condições de assegurar que houvesse uma relação causal. Isto é, nós sabemos nas correlações que há uma correlação positiva. Muitas vezes isso corresponde a uma relação de causa e efeito entre as duas variáveis, outras vezes não. É casual, é um acaso. Eles não sabiam fundamentar isso, não tinham fundamentação para isso e assumiam. Portanto, eu penso que isto também é importante. Pode ser porque os países desenvolvidos, por algum motivo, resolveram regionalizar-se mais. Pode ser por uma questão de escala, eu não estudei isso. Mas havia esta ressalva a fazer. De facto, nós não sabemos, continuamos. Agora, há uma coisa também que é razoavelmente clara. Esta ideia da regionalização, com base, digamos, em argumentos de eficiência económica, que é muito o que está em causa, é uma ideia relativamente recente na história, digamos assim, já recuando mais, já do anos 60, 70, porque antes a questão regional é uma questão mais identitária, como nós ainda temos em Espanha, por exemplo, na Catalunha e no País Basco. E este argumento da eficiência económica é um argumento que foi muito produzido a partir, digamos, da ideologia neoliberal que nos tem dominado nas últimas décadas. E que também é ao encontro de uma ambição, digamos, dos grandes arquitetos do sistema, que era, de certa maneira, os Estados nacionais deixarem de ser entraves a determinado tipo de circulação de capitais, de repatriação de lucros, de exploração de territórios fora do seu país, que os países mais poderosos e desenvolvidos economicamente conseguiram impor. E, portanto, há aqui também, digamos, esta ideia da regionalização como sendo necessariamente uma coisa economicamente positiva, tem também aqui um interesse, digamos, do ponto de vista económico ou financeiro, que por vezes até é alheio aos interesses dos países. Por exemplo, no caso da Europa, a Comissão Europeia estava interessada em enfraquecer os Estados e fortalecer as regiões, porque isso fortaleceria o papel da Comissão Europeia. Sim. No mundo, só um minuto, no mundo em que nós estamos, para o qual estamos a transitar, em que estamos basicamente a assistir ao colapso da ordem liberal, eu penso que é bom refletir também um pouco sobre isso.
Mesmo que haja regionalização, sobre que tipo de regionalização? Porque portanto, nós estamos aqui num processo liberal e económica, diz. Económica e mesmo política e cultural. Portanto, neste momento nós estamos aparentemente num período de transição, não quer dizer... Bom, poderá a ordem voltar, eu tenho muitas dúvidas que voltemos a ter a ordem liberal internacional, não é? Que tivemos nas últimas décadas, porque já temos atores-chave do sistema internacional, digamos, pelo menos a reconfigurar aceleradamente isso. E, portanto, este argumento, nós temos, no fundo, um regresso dos argumentos identitários para muitas questões políticas. Não, eu ia corroborar esta sua opinião. Lembro-me de há 2 anos ter uma reunião com a Elisa Ferreira, que era a comissária para a coesão. Claro. E ela dizia-me exatamente isso, que cada vez mais a Europa ia ser a Europa das regiões e não dos Estados. E uma das dificuldades que era encontrada em Portugal era não ter interlocutores com validação política para fazer determinado tipo de negociações. Mas isso não pode enfraquecer a intenção nacional ou a identidade em algumas circunstâncias sim, noutras não. Depende do que estamos a falar em concreto. A autonomia de um Estado não estará em causa se até a União Europeia prefere interlocutores diretos regionais do que uma força estatal? Não é preferir, é privilegiar, em algumas circunstâncias, essas negociações diretas. Porque lá está, há pouco, o Sr. Professor dizia aqui, explicava bem, a área metropolitana de Lisboa saiu, de grosso modo, direi assim, da convergência. E o Estado foi adaptando ou condicionando ou reconfigurando a área em função de um interesse local. E esse interesse não é necessariamente um interesse da aplicação dos fundos de convergência, que tem como objetivo equilibrar as regiões mais desfavorecidas para que elas se aproximem da média europeia. Estou a ser simplicista no discurso. Mas eu também já faço um comentário a isso. A pergunta que eu faço é, se os eleitores estão em Lisboa, nós temos 230 deputados, 28 são do interior, todos os outros são desta área. O Estado, o Governo, que circunstancialmente governa um determinado país, tem tendência a fazer o quê? A dar resposta às necessidades das pessoas para ter dividendos eleitorais. Se essas pessoas estão na área metropolitana de Lisboa, vamos dar resposta a essas pessoas. Mas portanto, essa era outra questão que eu também queria colocar. É uma forma de Bruxelas, de certa forma, ir calibrando algumas políticas, porque os Estados, per si, não são capazes de o fazer. Aquilo que eu, enquanto transmontano e doriense... de democracia representativa que atualmente temos em vigor? Depende. Repare, quem, em última análise, autoriza e permite que isso aconteça são os Estados. Não é? São os conselhos de ministros, dos primeiros ministros de cada um dos países que autoriza as regras. E, portanto, se essa for uma regra e for autorizada, esse modelo de salvaguarda está garantido. Agora, há a percepção clara que, em algumas circunstâncias, é preciso forçar, é preciso equilibrar, é preciso, dar a volta de forma legítima e democrática a algumas circunstâncias de cada um dos países. E acho que Portugal, eu peço desculpa, eu sou transmontano e doriense e aquilo que nós sentimos é que temos sido prejudicados. Contribuímos em termos de área, contribuímos, infelizmente, em termos de PIB per capita, que é muito baixo, mas depois não beneficiamos dessa circunstância e nunca nos aproximamos, tanto quanto devíamos, porque não temos acesso aos meios que devíamos ter. Estou a falar em termos teóricos. Hipersimplificando a questão, não estou a colocar-lhe palavras na boca, mas hipersimplificando a questão, um processo de reestruturação administrativa, num processo de reestruturação administrativa, era dado mais justiça na distribuição dos fundos. Provavelmente podíamos calibrar melhor isso. É essa a minha percepção, essa é a minha esperança, esse é o meu objetivo. E eu acho possível considerar que sim. E, portanto, acho que é possível dizer-me que garantidamente é assim, porque temos uma bala de prata e vai ser assim,
Dificilmente. Nenhum de nós pode garantir isso. Queria intervir, Paulo Madeira. Queria, por causa da questão da política de coesão, que disse, de facto, o espírito inicial da política de coesão era, e isso está até no Tratado de Roma, e depois aquilo foi sendo construído ao longo de 20 anos, 25. Com muitas alterações. Pronto, que tem a ver com os alargamentos, não interessa agora aqui estes aspectos mais técnicos, mas a ideia era evitar que as diferenças entre as regiões fossem muito grandes e promover a convergência através da aproximação das regiões mais pobres às mais ricas, peço desculpa. Isto é que era o argumento e era o espírito da política de coesão. Era uma política dirigida às regiões mais necessitadas. Com o Ato Único Europeu e toda a viragem dali da década de 80, de 90, digamos, a viragem mais neoliberal da União Europeia, passámos a ter uma política de coesão dirigida a todo o território. O que é que acontece? Nessa política, de facto, as regiões de convergência têm muito mais acesso a fundos. Agora, também aconteceu que depois até já do período de programação 2001, a partir de 2001, 2007, as prioridades políticas da política de coesão deixam de ser muita convergência, viram-se mais para a competitividade e têm até lógicas da inovação, da maior intensidade tecnológica, etc. e tal, que beneficiam, pela sua lógica, as regiões mais prósperas. E vários autores que se dedicam a esta coisa dizem mesmo que, digamos, a coesão, a convergência, não é a coisa, a convergência, no sentido PIB por habitante, deixou de ser o objetivo último da política de coesão. Há este debate, que nós em Portugal não fazemos. Mas há este debate. Mas há este debate. E eu que tenho também um artigo que discute isto, portanto, de facto, eu acho que é um debate que deveríamos ter mais em Portugal, sobre, de facto, até que ponto a política de coesão e o espírito inicial da política de coesão não está a ser pervertido nas instituições europeias. Dito isto, o que está perspectivado na proposta de orçamento plurianual que a Comissão submeteu agora, ainda é muito preliminar, eu receio o pior para a política de coesão. Sim. E isso tudo deve-nos... Lá está. Por Colocar causa da questão da guerra e do orçamento militar. Eu dou-lhe um exemplo. Ao fim destes quadros comunitários todos, 12 dos 14 concelhos do distrito de Vila Real estão naquilo a que se designa a morte social. Isto é, tem um rendimento per capita inferior a 75% da média nacional. E não conseguimos convergir. E a pergunta que se faz é: o defeito está todo no território ou está nas políticas que nos obrigam também a seguir? E como é que podemos corrigir essas políticas? Como há pouco explicitei, a regionalização não é bala de prata. Estamos convencidos que esse era o caminho. E essa é a nossa expectativa. Eu estava aqui a olhar para uns dados que recolhi, são dados da União Europeia, um relatório da Comissão Europeia sobre coesão. Portugal está na cauda da Europa em termos de grau de governação regional, apontando que o nível de despesa pública subnacional está nos 15% da despesa pública, quando a média da União Europeia está nos 30%. Isto é algo que vai na linha do que nos estava a dizer. Este nível de despesa subnacional diz-nos o quê sobre as políticas económicas do nosso país? Isso que está a referir, João, é um dos indicadores-chave neste tipo de estudos. O nível de receitas e despesas públicas que são obtidas ou feitas ao nível subnacional do Estado Central, portanto, abaixo do Estado Central, nas várias escalas. Só 15% de toda a despesa pública regional, não municipal, é gerida pelo Estado Central. A questão nem é bem se é gerida. Gerida? Porque, por vezes, os municípios podem obter receita e podem fazer despesa, mas a maneira como a obtêm e como a fazem ser determinada centralmente. Pelo Estado Central. Isso pode acontecer. E acontece em Portugal muitas vezes, vamos ver o que é o orçamento que se chama discricionário, não é? Dos municípios, será muito, porque têm obrigações fixas, não é? Pronto, isto diz-nos de facto que necessariamente não há grande discricionariedade nos municípios ou nas regiões, que no caso não temos, ou só muito incipientemente, para gerir esse tipo de políticas. A última vez que eu vi números até eram inferiores a esses, mas provavelmente os critérios poderiam ser diferentes. Com a descentralização agora de competências feita pelo último governo, provavelmente subiu. Novamente, para mim, não é algo que me garanta muito o facto de subir o valor do indicador, que me dê garantias
de que isso corresponde depois a políticas eficazes e eficientes aplicadas regionalmente ou localmente. Mas, de facto, em Portugal o centralismo é muito grande. Agora, por exemplo, aquilo que dizia há pouco, que aqui entre Lisboa e Porto temos uma percentagem muito maior de estudantes universitários e de outras coisas, porque, repare, também tem a ver com o modelo territorial do país, que é, entre Lisboa e Porto, nós estamos à volta de 40% da população portuguesa. E a Espanha é um país muito maior, com muito mais cidades grandes. E entre Madrid e Barcelona, estamos ali, se calhar, entre 20%. Mas se for a Holanda é a mesma coisa. Pronto, a Holanda já tem uma escala mais comparável. Se for a Holanda, a percentagem ainda é inferior. É, porque eles têm Amsterdão e Eindhoven têm 8% da percentagem de alunos a frequentar o ensino superior. Mas a Holanda não é um país macrocéfalo ou bicéfalo. Quer dizer, as razões são múltiplas. Mas, de facto, todos os nossos indicadores, não há um único que não aponte para um centralismo atávico, um centralismo levado ao extremo, e talvez sejamos o país mais centralista. Queria terminar só com uma questão mais política para o Rui Santos e perguntar-lhe se, porque muitas vezes, ou por vezes este argumento é trazido à discussão, haverá legitimidade para entrarmos numa discussão sobre regionalização formal, sem que em período de campanha os partidos apresentem as suas ideias nos programas eleitorais? Não. Ou isso é o mesmo que dizer que nunca vai acontecer? Eu sou daqueles que acho, e dentro do Partido Socialista tenho-o dito, eu fui cabeça de lista no Distrito de Vila Real. E na presença do Secretário-Geral tive a oportunidade de fazer uma intervenção dizendo que era minha opinião que a regionalização devia estar no programa eleitoral e devia ser debatida e transmitida como objetivo para as eleições legislativas que se passaram. Infelizmente não fui ouvido nem tido em conta, tanto pelo menos quanto eu gostaria. Mas há legitimidade mesmo não estando? Eu julgo que é uma legitimidade enfraquecida. E sendo enfraquecida, se o processo per si já é muito difícil, com essa legitimidade enfraquecida é quase impossível. Ou seja, para esta legislatura... Não tenho esperança nenhuma. Muito bem. Paulo Miguel Madeira, Rui Santos, muito obrigado pela presença. Certo é que esta discussão vai certamente ficar na ordem do dia e mesmo que não tenha objeto formal nesta legislatura, será certamente discutida, até porque como começámos por dizer e viemos referindo, esta é uma ideia que está inscrita na Constituição Portuguesa desde 1976, sendo que desde 89 também é preciso ou é obrigatório que seja referendado o novo mapa de regiões, algo que irá marcar certamente a discussão política nos próximos anos em Portugal também.